Nós temos trabalhado aí com Colossenses, né? Hoje nós vamos estudar capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 1. Que o Colossenses, esse trecho aqui tudo faz parte de uma sessão que começou lá no capítulo 3, versículo 1, né? E vai até o capítulo 4, versículo 6, na verdade. Só que hoje nós vamos só até o versículo 1, que é o contexto que nós vamos trabalhar aqui, né? Como sempre, eu gosto de fazer aqui uma recapitulação daquilo que nós já vimos, né? Daquilo que nós já trabalhamos. E de forma muito rápida, né, no capítulo 1, como sempre, nós falamos sobre a saudação de Paulo, né, a costumeira saudação dele, versículo 1 e 2, né, ele se apresenta como apóstolo de Jesus, ele sauda aquela igreja, né, de Colossos. Eu também já falei várias vezes que essa igreja não foi fundada por Paulo, essa igreja ela foi fundada por Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, né, junto com Filemon, provavelmente a partir da pregação de Paulo em Éfeso, de acordo com Atos 19, versículo 9 e 10, né? Através da pregação em Éfeso, o evangelho foi escutado em todo o distrito da Ásia, Ásia Menor, no caso, né? Região onde hoje é a Turquia. Também aquela mesma região das 7 igrejas do Apocalipse, ok? Aí os versículos 3 até o 7, até o 8, na verdade, nós temos uma oração de ação de graças, uma oração de agradecimento, né, por aquela igreja que ouviu a mensagem do Senhor, creu no Senhor Jesus, né, foram salvos pela palavra, foram reconciliados com Deus, né. Paulo, então, enfatiza essa questão, inclusive no versículo 4, ele fala sobre 3 palavrinhas-chave que nós já falamos, né, que é a fé, a esperança e o amor, né, que estava na base da fé daqueles cristãos. A partir do versículo 9 até o 12, Paulo faz uma segunda oração, uma oração de intercessão, onde Paulo ele pede para que aquela igreja que já ouviu a mensagem, né, de acordo com o versículo 6, eles já ouviram e creram, e agora eles precisam continuar crescendo nesse conhecimento, né? Continuar caminhando em direção à imagem de Cristo, né? Então, essa é a vocação de todo crente, né? Caminhar em direção à imagem de Cristo, refletir a personalidade de Cristo através de nossa vida. Eu falei também que essa carta ela foi motivada pelos falsos ensinos, né? Havia ali os gnósticos. Gnóstico é um movimento herético, né? Essa palavra gnosticismo, ela vem de conhecimento, né? Então eles pregavam que existe um tipo especial de conhecimento que coloca as pessoas em contato com Deus, que inclusive apazigua os espíritos, né? Os rudimentos desse mundo, que na verdade seria um mundo espiritual que controla os elementos, como o sol, a lua, as estrelas, e isso influenciaria a vida das pessoas aqui na Terra. Então, Paulo vai bater forte, né, contra esse povo, né, e por isso, a partir do versículo 13, ele vai começar a falar sobre a primazia de Cristo. Cristo é Senhor, Cristo é Supremo. Nós já participamos de um reino que é presente, né? Versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, né? Do filho do seu amor. Então, o cristão, ele espera pelo reino que virá, o reino que é futuro, mas ele vive o reino que é presente, né? É o famoso já e o ainda não. Nós já estamos no reino, nós já presenciamos esse lado espiritual do reino, né? Jesus ele governa sobre a vida do crente, mas vai chegar um tempo em que esse reino ele vai atingir a sua dimensão universal, né? Quando Jesus voltar. Então, mas nós já vivenciamos nesse reino aqui e agora. Por isso que ele, a partir do 15 até o 17, aí no capítulo 1 ainda, o Paulo fala sobre Cristo como Senhor da criação, é o primogênito, o herdeiro da criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, né? Dos versículos 18 até o 23, Paulo enfatiza o papel de Cristo como o Senhor da igreja e fala sobre o nosso relacionamento enquanto igreja com o Senhor Jesus. Os versículos 24 até o 29 do capítulo 1, Paulo ele fala do seu ministério para os gentios de uma forma geral, e esse ministério ele tinha a finalidade de apresentar o Cristo em nós. É o que fala aí no versículo 27, né? O mistério de Deus que é Cristo em vós. O mistério que esteve oculto das gerações anteriores, né? Nós vimos que Deus ele vem revelando, né, a identidade do Messias desde o Gênesis 3:15, né? De um descendente que viria. Depois ele vai dando detalhes, né? Ele fala
com Abraão, que esse descendente viria da linhagem de Abraão. Depois ele fala com Israel, né? Israel vai abençoar os seus filhos e fala, olha, virá um leão que é da tribo de Judá. Ele vem dando detalhes, né? Depois, mais à frente, ele fala com Davi, né? Que esse rei, ele seria da tribo de Judá e seria da família de Davi. Então, e agora aqui os cristãos têm o privilégio de conhecer esse mistério de Deus revelado, né? Que é Cristo, que converge em Cristo, né? Tanto os judeus convertidos, né, aqueles que creem em Cristo, quanto os gentios, né? Então, o mistério de Deus é o Cristo revelado aos judeus e aos gentios, né? Os judeus achavam que o Messias viria só para eles, né? Nós entendemos hoje que não, que Jesus ele veio para abençoar todas as famílias da terra, conforme também Deus disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, né? Por meio de ti, do teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, esse é o mistério de Deus revelado a nós, né, que vivemos hoje no século XXI, revelado para os cristãos que moravam lá em Colossos, lá no primeiro século. Capítulo 2, de 1 até o versículo 5, Paulo fala de uma forma mais específica do ministério de Paulo aos colossenses. Então, Paulo vai falar de uma forma mais específica, né, com eles, né, e ele continua falando a mesma coisa que ele já falava, né, sobre Cristo como mistério de Deus, versículo 2, né, nele, em Cristo, habita, né, todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, mais uma vez, Paulo falando do conhecimento, fazendo um contraponto a esse falso conhecimento dos falsos mestres, né, ou seja, Paulo fala, olha, o verdadeiro conhecimento que nos conecta com Deus está oculto em Cristo, está guardado em Cristo, né? É isso que Paulo está falando. E aí nos versículos 6 e 7, né, nós destacamos muito bem, eu até falei que dava uma mensagem esse versículo 7, né? Onde Paulo ele fala que nós que recebemos a Cristo, nós estamos radicados em Cristo, edificados, confirmados em Cristo, né, instruídos em Cristo e crescendo em ações de graça. Então são várias características, né, que nós passamos a desenvolver a partir do momento que nós temos essa reconciliação. Versículos de 8 até o 15, que nós trabalhamos aí também, Paulo ele fala agora de uma forma mais severa, de forma mais enérgica contra os falsos mestres, né, que pregavam, por exemplo, a questão da circuncisão, o misticismo, né, a partir do versículo 16, ele vai falar sobre porque aqueles falsos mestres, eles misturavam filosofia grega com o cristianismo, inclusive com as tradições, né, as ordenanças da lei de Moisés, né, por isso que Paulo ele vai falar que ninguém nos deve julgar por uma festividade, por uma lua nova, por um sábado, ninguém deve nos julgar por causa de comida, né, no judaísmo tinha toda uma dieta, né, tinha um tipo certo de carne que podia comer, nós hoje somos livres em Cristo, né, Paulo fala sobre isso lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então nós estamos livres, nós não podemos voltar a essa escravidão da lei, né? A lei que serviu para mostrar que nós precisamos de um redentor, que nós não temos a capacidade de nos salvar a nós mesmos, mas ela se cumpriu em Cristo. Aí nos versículos 20 a 23 ele continua falando sobre isso, né? Sobre esses falsos mestres, sobre o seu misticismo, né, e finalmente nós chegamos aí no capítulo 3, né, que nós iniciamos, e eu falei já que esse capítulo 3, ele inicia uma sessão que começa do capítulo 1 e vai até o capítulo 4, versículo 6. No último estudo nós trabalhamos capítulo 3, de 1 a 11, e aí vale a pena nós lembrarmos, né, que nesse estudo nós aprendemos, né, que nós fomos ressuscitados com Cristo em sentido espiritual, né, então nós já recebemos essa nova vida em Cristo, e Cristo é o Senhor de nossas vidas. A partir do 5 aí, Paulo ele fala sobre algumas coisas que nós precisamos deixar para trás, né? No versículo 5 ele dá uma lista aí de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, né? No versículo 8 ele dá outra lista, né? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. E a primeira lista ela tinha a ver com a nossa relação com Deus, né? Então ela tem muito mais a ver com a nossa relação com Deus. A segunda lista do versículo 8, ela tem a ver com a nossa relação com o próximo. Então, se nós queremos relacionar bem com o nosso próximo, nós precisamos deixar essas coisas para trás. Aí no versículo 9 ele fala, olha, nós que nascemos de novo, nós que fomos ressuscitados com Cristo, precisamos nos despir, tirar essa roupa velha, né? O velho homem, o antigo Adão tem que ficar para trás. E no versículo 10 ele fala, nós devemos nos revestir do novo homem. Então nós que
nascemos à imagem do homem decaído, do Adão. Agora que nós cremos em Cristo, nós precisamos nos revestir do novo homem que é Cristo, né? Então, essa é a essência de todo esse trecho. E agora, no capítulo 3, versículo 12 até o capítulo 4, 1, nós vamos continuar falando sobre isso. Como eu disse, é uma continuação, né? Então, eu vou ler aqui agora, nós vamos dividir isso aqui em duas partes. Vamos ler do 12 até o 17. Eu vou ler, depois os irmãos vão reler comigo, como eu sempre faço, né? Para a gente destacar versículo por versículo. Mas primeiro vamos ter essa visão geral. Eu vou ler do 12 até o 17, os irmãos acompanhem, e depois nós vamos analisar cada um desses versículos. Então, Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então vamos lembrar, antes de tudo, né, antes de comentar esses versículos aqui, que como eu disse, é uma continuação do que nós já vimos falando aí desde o capítulo 1, nós precisamos lembrar do que foi dito lá no versículo 1, de 1 a 4. Porque Paulo, ele faz uma sessão aqui dos 5 ao 11, baseada no que ele falou no capítulo 3, de 1 ao 4. E eu gostaria de reler. Aí eu vou pedir para os irmãos, por favor, alguém leia para mim. Colossenses 3, de 1 até o 4. Alguém liga o microfone e leia para mim, por favor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Ainda Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Então, olha só, isso aqui nós já analisamos em detalhes, né? O crente que ele é ressuscitado com Cristo, ele morre a morte de Cristo e ele nasce de novo. Não é o batismo nas águas, né? Nós estamos falando de uma ressurreição que é espiritual, que acontece no momento que a pessoa crê. Ela crê em Deus e ela passa então a ser ressuscitada e ela precisa buscar esse reino, né? Cristo é o nosso Senhor. E é interessante que ele começa esse trecho com portanto, né? Portanto, por quê? Porque ele já explicou aquelas questões que eu disse, né? Paulo costuma falar sobre doutrina no começo de suas cartas, depois ele fala sobre prática. Ele já explicou, né, que Cristo é o centro da nossa adoração, Cristo é o Senhor da criação, Cristo é o Senhor da igreja. Ele já explicou que os falsos mestres, nada daquilo que eles fazem serve, né, para nos aproximar de Deus, para nos proteger contra os desejos desse mundo, né? Então nós já entendemos tudo isso. Então, portanto, né, agora nós sabendo que fomos ressuscitados com Cristo, nós precisamos buscar essas coisas do alto. Eu queria que o Ronaldo colocasse para mim aí na tela aquela música Sublime, Ronaldo. Tem como você colocar aí? Porque eu queria falar, eu queria relacionar com o que eu. Por isso que eu pedi para a Hillary cantar essa música. Eu queria destacar um trechinho dessa música com os irmãos. Isso. Ronaldo, por favor, você consegue aproximar a segunda coluna? Tem dois refrão, né? Na segunda coluna, o segundo parágrafo é o segundo refrão dela. Eu queria que você aproximasse para mim. Deixa eu ver aqui. Vai ter que descer um pouquinho mais, né? Aí, quer ver? Mais um pouquinho para baixo, desce mais um pouquinho. Aí.
Não, não é não. Sobe aí que eu não achei, não. Deixa eu ver se tá para cima aí. É a parte que fala sou estrangeiro, a segunda vez. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar. Isso, isso, é aí mesmo. Não, só que esse é o primeiro, Ronaldo. Eu quero a segunda vez que ele fala e sou estrangeiro. Na segunda vez, é porque eu acho que tá mais para baixo ainda, né? Tá aqui, ó. Aqui, aí, ó. Tá vendo, ó? Então, esse refrão dessa música, ele fala exatamente isso. Ó, sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar. Marca essa parte aí, Ronaldo, para todo mundo saber da parte que a gente tá falando. Opa, isso. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Eu pedi para a Hillary cantar essa música só por causa dessa frase, né? Porque ela tem muito a ver com o que está escrito aqui, ó, em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, que inclusive faz eco a Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, né? Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós ressuscitamos com Cristo e por isso precisamos buscar as coisas do alto. Por quê? Nós já ressuscitamos com Cristo, esperamos o reino que virá, mas a gente vive nesse mundo como um estrangeiro, né? Mas enquanto a gente vive nesse mundo, o que a letra diz é isso, né? Nós precisamos entender que o eterno lá, ele começa no momento em que nós vivemos para encontrar a Deus, ou seja, no momento que a gente crê, né? No momento que você crê em Cristo, você entra na vida eterna. Você passou da morte para a vida. São palavras do próprio Cristo, né? Lá em João capítulo 5, versículo 24, né? 24, 25, né? Aqueles que creram em mim, né? Passaram da morte para a vida. Pode tirar, Ronaldo, era só para ilustrar. Eu acho que ficou bem claro aí, né? Então, entendido isso que nós colocamos aí, nós vimos essas listas, né, de pecados, né? Normalmente são listas quíntuplas, né? No versículo 5 tem 5 pecados aí que precisa ficar para trás. No versículo 8 tem outros 5 pecados. A primeira relacionada com o nosso relacionamento com Deus. A segunda nosso relacionamento com o próximo. Aqui no versículo 12, ele novamente, né, ele fala, revestivos, pois. De novo, esse pois aí está conectando o que vai ser dito com aquilo que já foi falado lá atrás, né? Aí ele fala algumas coisas. Ele fala primeiro que nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Vamos entender isso, né? Então, uma vez que nós nos revestimos do novo homem, né? Nos despimos do velho homem, nós precisamos entender, então, que como eleitos, ou seja, escolhidos, né, de Deus, santos e amados. E essas três expressões, elas aparecem também no Antigo Testamento relacionado à nação de Israel, né? Se os irmãos quiserem anotar aí, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas, por exemplo, lá em Isaías capítulo 43, né, o versículo 9, lá usa esse termo em relação a Israel, né? Lá fala que eles são eleitos de Deus. E também no capítulo 43, 20, 65, 9, né, usa esse termo. Se a gente caminhasse lá para o Novo Testamento, nós vamos ver que Cristo também recebeu esses títulos, né? Por exemplo, eu não vou ler, mas eu vou citar, se alguém quiser anotar. Lucas 23, 35, Jesus ele é apresentado como escolhido, né? Os inimigos, né, do religioso falam, se você é o escolhido de Deus, então faz isso, né? Então Jesus é apresentado como escolhido. Lá em Marcos capítulo 1, 24, os próprios demônios, né, falam, olha, eu sei quem você é o santo de Deus. Então Jesus é apresentado como santo. E lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, o próprio Deus, quando Jesus batizou, né, uma voz do céu, ela disse, este é o meu filho, o amado, em quem me comprazo, né? Então, esses termos, que é santo, eleito, santo e amado, são termos que foram aplicados a Cristo, né? E eles também agora são aplicados a nós, como igreja. Então, primeiro foi aplicado a Israel, depois a Cristo, né? Porque, na verdade, o servo ali de Isaías 43, né? Ela fala sobre um servo que, na verdade, apontava para Cristo. Ela representava a nação de Israel naquele primeiro momento, mas apontava para um servo que viria, que era Cristo, né? E hoje a igreja, ela deve refletir essas características. Ela tem esses títulos, né? São eleitos de Deus, são santos e amados de Deus. Porque a igreja é o novo Israel, né? Como o próprio Paulo disse, o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que foi circuncidado na carne,
mas sim aquele que é circuncidado no coração. Então, é nesse sentido. Então, como eleitos, santos e amados, agora, Paulo ele dá uma lista agora de 5 virtudes. Vamos tentar lembrar que lá no capítulo 3 mesmo, versículo 5, ele fala sobre uma lista de 5 pecados contra Deus. No capítulo 3, versículo 8, ele fala sobre uma outra lista de 5 pecados contra Deus e contra o próximo. E agora, em contraste com isso, o que ele apresenta? Ele apresenta uma lista de 5 virtudes, né, que o crente ele precisa manifestar, ele precisa revestir. Quais são essas características? Alguém poderia me falar aí quais são essas 5 características ou essas 5 virtudes? Alguém liga esse microfone e fala para mim, participa aí, irmãos. Quais são as 5 virtudes que nós precisamos nos revestir dela de acordo com esse texto aí? Temos que investir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Exatamente, né? Ternos afetos de misericórdia, né? Então, a primeira coisa que nós devemos nos revestir, desses ternos afetos de misericórdia. E essa palavra aqui usada é interessante que no grego ela significa entranhas, né? Significa compaixão das entranhas. Por quê? Porque os gregos eles acreditavam, né, que as emoções estavam relacionadas com a região do intestino, né? Então, mas na verdade Paulo está falando sobre algo que é interior, né? Então a gente deve revestir dessas ternas paixões, né? Desses relacionamentos, né? De misericórdia. E nós já até definimos o que é misericórdia, né? Junto com graça. Eu não sei se alguém lembra a definição da palavra misericórdia. Nós já trabalhamos aí em estudos anteriores. Quem que vai me ajudar aí? Me ajuda aí, pessoal. O que é misericórdia? É quando nós não recebemos o que nós merecemos, que no nosso caso Exatamente. seria a morte, né? Exatamente. O Ronaldo colocou uma definição aí do dicionário, né, Ronaldo? Mas no contexto aqui da Bíblia é isso mesmo que a Roseli falou. Porque graça é o que é? É nós recebermos o que nós não merecemos. A gente merece a morte, mas recebe a vida, é graça, né? E o fato de não recebermos a condenação, quando nós cremos em Cristo, é misericórdia, né? Misericórdia da parte de Deus. Da mesma forma, a gente também tem que ser misericordioso para com o nosso próximo, né? Então, às vezes, a gente esquece que Deus foi misericordioso conosco e a gente acaba não sendo misericordioso em nossos relacionamentos. A gente precisa lembrar disso, né? Depois aí falou sobre bondade, né? Bondade é bem simples, né? Esse termo é a qualidade do que é bom, né? Então, a qualidade do que é bom. Então, nós precisamos ser pessoas bondosas com o nosso próximo. Tudo isso tem a ver com relacionamentos, né? Humildade. Humildade no mundo grego era tido como fraqueza. Mas humildade não é fraqueza, é uma virtude, né? A humildade, eu até grifei uma coisa aqui a respeito disso, né? Aqui fala assim, a pessoa humilde, ela pensa primeiro nos outros e depois em si mesmo, né? Então, a humildade tem a ver com altruísmo. Altruísmo é isso, você colocar os interesses do próximo à frente dos seus próprios, né? Então, uma pessoa humilde é uma pessoa altruísta, uma pessoa que coloca os interesses do próximo à frente do seu. Mansidão, a mesma coisa, né? A mansidão também não é fraqueza, né? Na verdade, a mansidão, ela significa a pessoa ter o poder de ter autocontrole, né? É ter o poder de ter autocontrole. Então, não é uma atitude de fraqueza, é uma atitude, na verdade, de controle, né? E a longanimidade é a mesma coisa, né? O que é uma pessoa longânime? Alguém me ajuda aí. O que é uma pessoa longânime? Que tem muita paciência, tem muita paciência. Isso, ela não explode facilmente, né? Então a gente precisa ser longânimo nos nossos relacionamentos, né? Então note que Paulo ele tá enfatizando bastante a questão do relacionamento, né? E é óbvio que ele pensa primeiramente dentro da igreja, mas isso tem que ir para além dos muros da igreja, né? Quando eu falo igreja, a gente sabe que igreja somos nós, né? Mas às vezes a gente pensa no ambiente, né, da igreja, no templo. Então a gente vai ter que praticar essas virtudes,
mas não apenas dentro da igreja, né? E principalmente, talvez, né, nós conquistamos as pessoas para Cristo a partir do momento que as pessoas olham em nós e vê Cristo em nós, né? E ver Cristo em nós nos ver manifestando dessas virtudes. Então, a gente não pode ter desculpa, né? Ah, não, mas a gente é imperfeito, né? A gente é pecador. Não. O crente ele precisa caminhar, né? Dia após dia, em direção à imagem do Cristo ressurreto, né? Um dia a gente vai ter isso com perfeição, o próprio Deus vai nos dar, mas hoje a gente precisa manifestar essas características, né? E o texto continua. Alguém leia o versículo 13 aí, por favor. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém. Amém. Então, olha só, tem duas palavras aqui que nós precisamos destacar. A primeira é essa palavra suportai-vos, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Essa palavrinha no grego, ela significa, ela lembra uma palavra em português, né? Anexomai. Em grego, a palavra para suportai-vos é anexomai. Anexomai, talvez a gente consiga lembrar dos livros, né? Um do lado do outro, anexado em uma prateleira, em uma estante, né? Então é um do lado do outro, né? Porque às vezes você pode ter a impressão, você pode ter a ideia de que suportar isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, o que eu fiz aqui. Tá dando para ver o que eu fiz aqui? Ou não? Sobe mais, Ricardo. Isso, agora deu. Aqui, ó, eu peguei um livro, tem 2 livros aqui, eu fiz isso aqui, ó. Suportar é isso? De baixo tá suportando de cima, é isso? O que vocês acham? Também, não? Não, não é. No contexto bíblico não é, não. O anexomai é isso aqui, ó. Deixa eu ver É aqui. um do lado do outro. Isso. É anexar. Deu para ver aí, Ronaldo, não? O Vida Nova, não, sim, agora dá. Tá vendo? Ó, tem 2 livros aqui, ó. Você vai colocar eles numa estante. É isso aqui, ó. Já vou te escutar, viu, Roseli? Tá vendo? Ó? É um do lado do outro, um suportando o outro, não é um em cima do outro, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas podem querer tirar proveito, né? Dessa fala de Paulo, né? E não é isso. Pode falar, Roseli. Não, talvez só pensando no caso assim, ó, de não ser, tipo, pesar sobre o outro, mas amparar um ao outro, né? Talvez Exato. nesse Isso mesmo, exatamente, né? Então, o suportar de Paulo é um do lado do outro, né? Se você quiser colocar, igual construir uma abóbada, né? Não sei se vocês já viram como é que constrói uma abóbada. O pessoal que trabalha em forno sabe disso, né? Que já trabalhou em forno, sabe como é que constrói uma abóbada, que é esse teto, né? De um forno, por exemplo, né? Você constrói colocando um tijolo um do lado do outro, assim, ó. Aí eles vão se encaixando, né? Em forma de arco, e no final não cai, né? Fica bem firme. Vocês já viram? Alguém já viu como é que constrói um forno já? O teto de um forno? Ronaldo disse que sim. Alguém mais? Amém. Quem que falou? Eu. Eu ouvi. Meu pai, claro, né? Foi lá que eu aprendi isso, lá na cerâmica do Borges, né? Eu conheço só o forno daqui de casa. Só conheço o forno daqui de casa. Tem 2. Tá. Pois eu lembro quando estava construindo alguns fornos lá onde meu pai trabalha, né? Eu lembro que era assim, né? Colocando um tijolo do lado do outro, fazendo uma espécie de arco e um ia apoiando no outro. Então, um ia suportando o outro, não era um em cima do outro. É um do lado do outro, anexar, entendeu? Então é isso, anexomai, a palavra grega, né? Aqui que foi usada por Paulo. E é isso, né? Então a gente precisa suportar uns aos outros, né? A igreja precisa suportar uns aos outros. Um deve servir de suporte para o outro e vice-versa. Não é um subir em cima do outro. É um apoiando o outro, como a Roseli disse muito bem, né? E aí, a segunda parte do versículo falou que também nós devemos fazer o quê? Além de suportar uns aos outros? Perdoar. Perdoar uns aos outros, né? Além da gente suportar uns aos outros, nós devemos nos perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, né?
uns contra os outros, que a gente erra, né? Infelizmente, o velho homem, ele tá doidinho para sair para fora, né? Está dentro de nós querendo sair para fora. Então, em algum momento, a gente acaba falando uma palavra que não deveria falar para o irmão. Em algum momento, a gente toma uma ação que não deveria tomar contra o irmão. E a gente precisa pedir perdão. Precisa também ter a gente precisa ter a humildade, né? O versículo anterior falou sobre humildade, né? Então a gente tem que ter a humildade para pedir perdão. E se a gente não pedir perdão, o irmão tem que exortar a gente. É bíblico também, né? Foi Jesus que falou lá em Mateus 18, né? 15 e 17, né? Se um irmão pecar contra ti, vá você até ele. Se ele te escutar, tá tudo resolvido. Se ele não te escutar, você chama mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele não escutar as 2 ou 3 testemunhas, você leva para a igreja. Se ele não escutar a igreja, aí ele vai ser para ti como uma pessoa das nações, né? Então a pessoa mesmo vai se excluir da igreja, né? Não é que a igreja vai excluir a pessoa, é a pessoa que foi tão obstinada a ponto dela mesma se excluir da igreja, né? Então a gente tem que ter essa humildade, né? Se a gente erra, a gente tem que pedir perdão. Se a gente não pede perdão, o irmão que foi ofendido, ele tem a obrigação também de nos exortar. Isso não é errado, viu? É amoroso. Essa exortação é amorosa. E aqui tem um motivo muito sério, né, pelo qual nós temos que fazer isso. Aqui diz que nós temos que perdoar uns aos outros, e tem um modelo aqui no final do versículo 13. Qual que é o modelo? Como Cristo perdoou. Olha a seriedade disso, né? É como Cristo vos perdoou. Então, se você é uma pessoa que tem certeza da sua reconciliação com Deus, da sua salvação, tem uma certeza que Cristo te perdoou, então você também tem que perdoar o seu irmão, né? A gente não pode ser pessoa rancorosa, a gente não pode ser pessoa vingativa, né? A gente tem que estar sempre disposto a perdoar. Inclusive, Jesus falou que a gente tem que perdoar quantas vezes mesmo? 70 vezes 7. Isso é uma forma de falar que é infinito, né? Na verdade, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Tem que falar, não, perdoa uma vez, até 2, né? Mas 3 aí já pisou no meu calo demais, né? A gente costuma pensar assim, né? A filosofia de Cristo é diferente, né? Jesus nos perdoou além daquilo que nós podíamos pagar, né? Essa palavra aqui para perdoar, ela significa cancelar a dívida. Então, esse perdoar também não pode ser assim, eu perdoo, mas eu fico lembrando, né? Não, a gente perdoa e perdoa mesmo, né? Então, é assim que Jesus nos ensina. Ele nos perdoou a ponto de cancelar uma dívida impagável, né? Eu não sei nem se existe essa palavra, impagável, mas a gente não tinha condição de pagar a dívida que nós temos com Deus. E Cristo nos perdoou. Pode falar, Ronaldo. Só uma observação que você destacou muito bem aí, que nós, como cristão, participante do corpo de Cristo, temos que refletir isso para fora da igreja, né? Porque muitas vezes os irmãos fazem meio que uma separação. Não, com os irmãos da igreja esse tratamento, com o de fora é pé na bunda e tô nem aí. É verdade, né? Não pode ser assim. Então a gente tem que ter essa ideia de que tudo isso que Paulo está falando tem a ver com o nosso relacionamento da igreja, mas também com os de fora. Paulo fala sobre isso, né? Enquanto tiver tempo oportuno, fazer o bem para todos, né? Especialmente com os nossos irmãos da fé. Acho que é Gálatas capítulo 6, versículo 10, se não me engano, por ali. Mas lá ele fala que é especialmente com os da fé, né? Da família da fé, mas também com todos, né? Então a gente tem essa obrigação. E vamos lá, vamos seguir aí para o versículo 14. Alguém leia aí o versículo 14 novamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Só o 14? Isso, só o 14 por enquanto. Era 6:10 mesmo, né? O Ronaldo colocou aí, né? Exatamente. Então, Paulo tem falado aqui sobre uma série de virtudes, né? Primeiro ele falou sobre aquelas 5, né, lá do versículo 12, agora ele falou sobre a necessidade de suportar uns aos outros no versículo 13, de nos perdoar uns aos outros, e acima de tudo, o dom supremo, né, como também Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? Acho que é 13, se eu não me engano, 13, 14, 13, 14, deixa eu confirmar que eu até anotei esse texto aqui. Estamos no versículo 15, né?
Não, versículo 14, estou falando besteira. É 1 Coríntios 13, o 4, 13, 13, né? Ele fala sobre 3 virtudes, né? E delas, a mais importante é o amor, né? Olha lá, ó, agora, pois, o Ronaldo colocou aí, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, o amor é a base do nosso relacionamento com Deus, é a base do relacionamento de Deus conosco, né? Inclusive, qual que é o texto que as crianças normalmente decoram primeiro? João 3,16. O que fala lá? Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, então, o amor é a base do nosso relacionamento com Deus, né? Deus, ele nos amou primeiro, né? Não foi nós que buscamos a Deus primeiro, foi Deus que nos amou primeiro, né? O amor de Deus é de cima para baixo, né? Começa de cima para baixo, depois a gente tem que retribuir também, né? A partir do momento que a gente nasce de novo, né, a gente tem que ter esse mesmo amor também, né? Para com Deus e também uns pelos outros, né? E aqui diz que o amor é o perfeito, né, vínculo, né, o vínculo da perfeição. Tem uma tradução que fala que o amor é o perfeito vínculo, né, inverte. Eu acho que talvez fique até mais fácil de entender. O amor é o perfeito vínculo de união. E o que é vínculo? É igual uma corrente, né? Tem os elos, né? Que liga uma parte na outra, né? Então, o amor é isso, é esse elo, né? Que deve unir a igreja, que deve... E esse amor não é um amor sentimental, não, viu? Esse amor aqui é o amor... ele é um amor que ele tem muito mais a ver com a decisão, né? A gente costuma falar, tem até uma música que fala, né? Acho que tem uma música católica. Ela fala, o Wesley deve conhecer, né? Amar é decisão. Então, o amor é isso, né? A gente decide amar, né? Não é uma coisinha que a gente sente, né? A gente decide, né? Quando você escolhe, por exemplo, a pessoa para casar, né? Você tem que escolher amar aquela pessoa, né? Que depois vai ter problemas no casamento, não vai ser fácil a vida, né? Então, quando você decide amar, aí você vai até o fim, né? Aí você suporta os problemas, você consegue conviver e sempre reconciliar, né? Amar e reconciliar todos os dias, né? Então, a gente precisa estar sempre disposto a reconciliar quantas vezes for necessário. Então, amar é decidir, e é nesse sentido que está falando aqui no versículo 14, não é um simples sentimento, né? O mundo é que pinta isso, né? O amor é um sentimento lindo, né? Mas não é bem assim, né? Amar também, às vezes, significa abrir mão, significa recuar, às vezes, né? Você tem que ceder, muitas vezes, né, nos relacionamentos. Tanto, eu tô falando, nós vamos falar agora ainda da família, né? Mas eu tô falando no geral mesmo, né? É dentro da igreja, é fora da igreja. Então, o amor, ele vai fazer isso. Ele vai fazer nós entendermos que em alguns momentos a gente precisa recuar, a gente precisa ceder, né? Mesmo que a gente esteja certo, às vezes a gente tem que ceder nos nossos relacionamentos. Amém? Versículo 15. Alguém leia aí, por favor. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Obrigado, Ana Caroline. Então, olha só que interessante esse texto, né? Aqui falou que a paz de Cristo, ela deve ser o árbitro. Essa palavra árbitro, de novo, nos lembra dos jogos, né? No jogo de futebol tem um juiz, um árbitro, né? Nos jogos gregos também, os jogos olímpicos, né, na antiguidade também tinha um árbitro, né? E ele que determinava quando havia uma penalidade, né, ou havia algum tipo de obstrução da lei do jogo, o árbitro ele que determina, né, inclusive qual que é a penalidade, né? Aqui no nosso jogo de futebol, por exemplo, se a pessoa ela faz uma falta, ela comete uma falta, ela pode receber um cartão amarelo, né, dependendo da falta. Se ela fizer uma falta mais grave, ela pode receber um cartão vermelho, né? Então, a paz de Cristo é o nosso árbitro. Tem uma tradução que fala que ela é o nosso Senhor. A paz de Cristo deve ser o nosso Senhor. Você precisa entender isso aqui, porque tem pessoas que por incrível que pareça,
inverte a situação aqui. Né? Tem gente que pensa, não, como eu creio em Cristo, né, então eu posso fazer qualquer coisa e eu vou ficar em paz com Cristo. Né? E não é isso, né? É o contrário. É a paz de Cristo que deve ser o nosso Senhor. Ou seja, se você vai tomar uma decisão e você não consegue ficar de consciência tranquila com essa decisão, vamos dizer, você não consegue ficar em paz, é porque provavelmente essa decisão está errada, né? Então, quando você leva em consideração a paz de Cristo nas suas decisões, você certamente, provavelmente, tomará decisões mais acertadas na vida. Assim como eu, né? Nós, né? Tudo que eu falo aqui para vocês serve para mim também, né? Porque no cristianismo é assim, né? Todos somos iguais, né? É aquele que ministra, aqueles que são ministrados, né? Todos somos iguais em Cristo. E aqui no versículo 15 aparece uma palavrinha aí que ela vai se repetir nos 2 próximos versículos, né? Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, né? Ou seja, a igreja. E aí no final fala, e sede o quê? Agradecidos. Agradecidos. Então preste atenção nessa palavra, porque ela vai aparecer mais 2 vezes agora, e quando isso acontece é porque o autor ele quer enfatizar algo, né? Quando ele começa a repetir uma palavra, ele está querendo ensinar alguma coisa. Então a gente precisa entender essa necessidade de ser grato a Deus, né? Porque às vezes a gente só sabe reclamar, a gente só sabe pedir, né? Isso é natural do ser humano, e a gente tem que aprender a ser grato, né? Ser grato a Deus por tudo, né? Mesmo diante das circunstâncias ruins da vida, a gente precisa também ter gratidão. É o que Paulo nos ensina. Vamos ler o versículo 16. Alguém leia o 16, releia. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Amém. Eu vou aproveitar que eu falei da palavra que ia repetir e vou começar por ela. Ó. A última palavra é a penúltima. Uma das últimas palavras aí desse versículo foi qual? Gratidão. Gratidão de novo. Né? Então, Paulo enfatizando essa necessidade de desenvolvermos uma consciência, né, de gratidão a Deus, né? Porque tudo que nós temos, né, nós não merecemos. Então, a gente deve ser muito grato a Deus, né? Isso é graça. Isso é graça, a gente não merece, mas nós recebemos e a gente precisa ser grato a Deus. E aí ele começa falando que deve habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. E essa palavra de Cristo aqui, na verdade, é a mensagem do Evangelho, né? E ela não só deve ser uma palavra que a gente aprende, escuta e depois esquece, mas o Paulo ele vai tão além que ele diz que essa palavra ela deve habitar, né? Ele usa aqui uma figura de linguagem, uma prosopopeia. O que é uma prosopopeia? É uma personificação, né? A palavra ela praticamente se torna uma pessoa, né? E essa pessoa, que é a palavra de Cristo, o Evangelho, ela deve habitar em nós. Ela deve fazer morada em nós, né? Então, e deve ser o nosso juiz, né? O nosso árbitro, né? Então, a mensagem do Evangelho ela deve viver em nós. As nossas ações devem ser influenciadas, nossas decisões devem ser guiadas pela palavra de Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui, né? Aí ele passa a dizer, aconselhai-vos mutuamente, né? Uns aos outros. Então a igreja, ela é assim, né? Ela precisa de aconselhamento, né? Os irmãos precisam ser aconselhados, né, de forma mútua. E muitos irmãos, né, têm capacidade, aliás, todos os irmãos, né, têm capacidade de oferecer um conselho sábio, né? É claro que por isso a gente tem que estudar a Bíblia, né, constantemente, porque você só pode dar um conselho bíblico se você conhecer a palavra de Deus, né? Então, Paulo está enfatizando isso, a necessidade da palavra de Deus estar no centro de nossa vida, né? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque quando for necessário dar um conselho, não é o pastor, nem sempre, né? Os líderes da igreja, né? Eles também vão aconselhar, mas todos nós devemos estar pronto e disposto a aconselhar. Parece que a Vanessa está levantando a mão, é isso? Ou será que ela esqueceu? Porque quando coloca essa mãozinha aí é porque está querendo falar alguma coisa, né? A Vanessa colocou e acho que foi por engano. Foi isso? Ela não respondeu, então vou continuar. Então, a palavra de Deus, ela deve ser, ela deve ter esse lugar em nossa vida, né? Inclusive, nós devemos nos aconselhar
uns aos outros. Instruí-vos, né? Ele continua falando sobre a palavra. Tudo isso está ligado à palavra, né? Aconselhamento, instrução, né? Ó, em vós, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Eu falei do aconselhar-vos, mas o instruí-vos vem até antes, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em sabedoria. Em sabedoria. E, novamente, eu gosto de destacar, né, que como Paulo ele está lidando com os gnósticos, né, que é aquela heresia que pregava um tipo especial de conhecimento e tudo mais. Então, ele fala de sabedoria aqui exatamente sobre isso, por isso, né, porque ele está combatendo os falsos sábios, né, ele está falando sobre a verdadeira sabedoria, que é essa que habita em Cristo. A linha hoje está bastante agitada, não sei se os irmãos estão escutando aí, né? Mas vamos seguindo aí. Aí ele fala aqui então sobre a necessidade de aconselhar, instruir em sabedoria, e por último ele fala também sobre louvar a Deus, né? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então deve ser um hábito da igreja, né? Louvar a Deus, né? Hoje nós já fizemos isso, né? Nós louvamos a Deus no início. Ele fala sobre salmos, né? Salmos é uma referência clara ao Antigo Testamento, aos Salmos mesmo, né? E muitas vezes aqui incluía também os Provérbios, né? Outros livros, né? Que também eram escritos em forma de poesia e que eram cantados pela igreja. E ele fala sobre hinos, né? Normalmente esses hinos são entendidos como hinos litúrgicos, né? Que a igreja ali do primeiro século ela tinha hinos litúrgicos, né? Inclusive, como eu disse lá no início do estudo, provavelmente, né? Muitos autores acreditam que Colossenses capítulo 1, do 15 até o 23, seja um hino de louvor a Cristo, né? Muitos teólogos acreditam nisso, que era um hino da igreja primitiva. E aqui fala também sobre os cânticos, né? Deixa eu ver aqui, nós lemos o versículo 16, né? Cânticos espirituais, né? Esses cânticos espirituais aqui são cânticos mais espontâneos, né? É como se fosse, a gente fala, por exemplo, na igreja, às vezes a gente fala dos hinos, né? E fala dos corinhos, né? Tem aqueles hinários mais tradicionais, né? Cantor cristão, harpa cristã, e tem também os corinhos evangélicos, né? As 3 palavrinhas, tem muito corinhos, né? Então é mais ou menos nessa linha, né? Tem os salmos do Antigo Testamento, tem os hinos e tem os cantos espirituais que devem fazer parte da vida da igreja, né? Então Paulo está destacando isso. E por último, como nós já destacamos, tudo isso com gratidão em nossos corações, sempre gratos a Deus. E por último, o versículo 17... Quem valeu 17? E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. De novo, né, a palavra gratidão aí, né, dando graças, né? Então, novamente, Paulo enfatiza essa palavra aí da necessidade da graça, né? E aqui ele deixa bem claro aquilo que eu falei, que o Ronaldo repetiu, né? Ficou bem claro aí, né? Que tudo isso que Paulo falou aqui envolve não apenas a vida da igreja, né, de forma comunitária, mas que vai além, né? Porque aqui falou sobre tudo que nós fazemos, né? Então, tudo é tudo, né? A vida do crente, ela deve ser um culto a Deus, né? Então, o culto não é só esse momento que a gente está reunido, né? A gente também cultua a Deus com as nossas ações no dia a dia, né? Tem outro trecho que Paulo fala, né, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 15, 15? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer todas as coisas para a glória de Deus, né? Então, é a vida do crente. Não vou lembrar esse texto agora exato, mas é a mesma coisa, né? A mesma mensagem está aqui. E ele falou que nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, né? Então, novamente, levando em consideração a autoridade, em nome de Jesus e na autoridade do Senhor Jesus, né? Dando por ele graças a Deus Pai. Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, né? Então, por meio dele, nós damos graças a Deus Pai.
Amém? Nós terminamos a primeira sessão aqui do estudo de hoje, a próxima é um pouco mais rápida. Já estamos caminhando o tempo aí, mas o próximo trecho ele é um pouco mais tranquilo de comentar. Alguma pergunta, algum ponto que os irmãos queiram acrescentar aqui nessa primeira parte? Podemos caminhar mais um pouquinho aqui. Então vamos caminhar. Versículos 18, agora eu vou do 18 até o capítulo 4, versículo 1, para nós terminarmos aqui hoje, tá? Então o texto fala: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém? Vamos rapidamente aqui, então, agora, reler esses versículos. Agora, Paulo vai falar sobre as relações, né, do casamento, né, sobre as esposas com os maridos, com os filhos, inclusive as relações do trabalho, né, no caso aqui ele fala sobre os escravos, né, mas hoje não tem escravidão, pela graça de Deus, né, mas naquela época tinha, né, então havia regras, né, de acordo com a Bíblia, tanto para os senhores como também para os escravos. Alguém relê o versículo 18 aí, para a gente comentar ele rapidamente? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Isso, então, de acordo com Paulo, a esposa, ela precisa ser o quê? Aqui está sujeitas, mas seria submissa, Ricardo? Submissa. Sujeitar e submeter é meio que sinônimo, né? Para isso mesmo. Então, as esposas precisam ser esposas submissas, né? Então, esse é o padrão que a Bíblia dá, e isso não é muito politicamente correto hoje em dia, né? Nós vivemos em uma época em que as pessoas buscam a igualdade. É claro que as mulheres não são inferiores aos homens no que diz respeito à dignidade, a tudo, né? Mas a Bíblia, ela atribui ao homem, né, esta função, a função de ser o líder da casa, né? E a esposa, ela deve ser submissa. E o que deve ter como referencial, né, aqui, é que isso é do agrado do Senhor, né? O versículo conclui falando como convém no Senhor, né? Inclusive, ele dá até o exemplo, né? Nós vamos ver aí mais à frente, né, que essa relação também, ela é equivalente à relação de Cristo com a igreja, né? Então, Cristo, que é o Senhor, o marido, né? E a igreja como a esposa, a noiva. Então, a igreja deve ser submissa a Cristo, né? E Cristo, o Senhor. Então, a gente precisa ter isso em mente. Eu li algo interessante a respeito disso, né? Que fala o seguinte, né? Uma frase que me chamou a atenção. Não é uma rendição absoluta à vontade da esposa ao marido, né? Por que não é? Porque ela também tem Cristo, né? Como Senhor. E Cristo é uma autoridade, inclusive, superior ao marido, né? Porque, de repente, o marido pode pensar que ele tem autoridade total sobre a esposa, né? E não é isso, né? Os dois são do mesmo gênero, que é humano, né? Todos nós somos humanos. E devemos respeito mútuo, né? Mas a Bíblia dá essa função de liderança no lar ao marido, e a esposa, ela deve ser submissa, né? E isso agrada ao Senhor. E aí, a gente vai para o versículo 19. Alguém leia o 19, por favor? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Isso, então, olha só, uma via de mão dupla, né? A esposa, ela é submissa, mas o marido tem que fazer o quê?
Amar. Amar. Exatamente, né? Então, a esposa ela vai ser submissa, mas o marido precisa amar, né? Então é uma via de mão dupla, né? Então, se o marido quer ter uma esposa submissa, ele precisa amar a esposa, né? Então, maridões que tá aí, ó, assim como eu, né? Fica aí o exemplo para nós, né? Então, a gente precisa ser maridos amáveis, né? A gente precisa realmente tratar a esposa como um vaso mais fraco. E o Paulo, é interessante, na verdade, não é só Paulo, né? Esse trecho aqui ele é repetido lá em Efésios também, né? Efésios capítulo 6, nós temos orientações nesse sentido, né? A gente tem também lá em 1 Pedro capítulo 3, né? Então, assim, Paulo ele enfatiza isso bastante lá em 1 Timóteo 2, de 8 a 15, Tito, capítulo 2, de 1 a 10, e Pedro também no capítulo 2, 18 até o 3, 7, né? Então a gente tem muita informação sobre isso. Parece até que esses relacionamentos, vamos dizer assim, esses parâmetros, né, dos relacionamentos de homem com a esposa, do serviço também já era meio que um ensinamento para novos convertidos, né? Porque parece que é uma coisa que é bem enfatizada ali na Bíblia, né? Então a gente vê isso. Então o marido ele deve amar a esposa. Eu li algo a respeito sobre isso que também me chamou a atenção, né? Aqui falou o seguinte, né? Falando sobre o marido. Na verdade, ele fala de Cristo primeiro, né? Assim como líderes piedosos em outras esferas, procurará liderar por meio de serviço. Olha que interessante. Então, o marido é o líder do lar, só que ele deve liderar não com opressão, ele deve liderar com serviço. Então, é servir, né? A gente lidera dentro do nosso lar por servir, por trabalhar em função do nosso lar, por trabalhar em função da nossa esposa, inclusive em função dos nossos filhos, né? Então, a esposa que tem um marido que é amoroso, que sempre trabalha pensando no bem-estar da família, da esposa e dos filhos, ela vai ter dificuldade de ser uma esposa submissa? Não, É óbvio que não, não, né? vai ter não. Só que tem marido que acha que a família e o lar é um quartel, né? Ele vira um sargentão. Aí, assim, a mulher fica mais rebelde que tudo. E nada de ser submissa, nem respeito. E a gente vê hoje em dia muitos assim, né? Exatamente, né? Por isso que aqui no texto fala sobre uma via de mão dupla, né? A esposa respeita, a esposa submissa e o marido ama. O marido trabalha, né, em função da esposa, né? Em função do lar. Então isso vai ser bem mais tranquilo. Vamos falar dos filhos, versículo 20. Filhos, alguém lê o versículo 20? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém. Amém. Então a função dos filhos, né? Note que Paulo coloca os filhos como membros ativos da igreja, né? A gente não pode pensar que os filhos, né? Eles eles estão fora da igreja, não, eles são a igreja, né? Assim como nós, os pais também, né? E a função dos filhos é ser obediente aos pais, né? E é claro que para isso os pais têm que instruir também, né? A Bíblia fala sobre isso lá em Provérbios, né? Instruir o rapaz, né? Segundo o caminho que é bom para ele, né? Então a gente precisa instruir os filhos para que os filhos entendam, né? Que essa obediência ela convém ao Senhor, ela é agradável, né? Diante do Senhor. E sempre, né, quando a Bíblia coloca essa questão do agradável, grato ao Senhor, né, ela está mostrando que isso tem a ver com o culto, né? Então, as nossas relações familiares, elas refletem o tipo de crente que nós somos, né? Então, nós precisamos desenvolver essas boas relações em nossos lares, inclusive dar testemunho, né, para os nossos vizinhos, para a nossa família que não vive dentro do nosso lar, né? Isso são questões importantes, né, que Paulo ele vem destacando aqui nesse trecho. E aí tem uma via de mão dupla de novo, ó. O versículo 18 fala da esposa, o 19 fala dos maridos. O 20 fala dos filhos, olha o 21. Vamos ler o 21 agora. Você. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Agora chegou a hora dos pais, né? Então o pai ele não pode achar que ele tem uma autoridade absoluta também, né? Sobre os filhos, né? Então a gente precisa educar os filhos de forma equilibrada, né? Quando os pais são pais cruéis, pais que talvez, sei lá, né?
maltratam os filhos, né? São muito agressivos, né? A gente não deve ser agressivo, né? A Bíblia fala sobre a vara, né? Mas não é espancar, diferente, né? Então, os filhos que têm pais que tratam com respeito também vão ter, com certeza, muito mais facilidade para serem filhos obedientes, né? E não ficarem desanimados, né? Paulo fala que quando os pais irritam os filhos, eles ficam desanimados, né? Então, infelizmente, tem pais que agem dessa forma, né? Agem de forma opressora com os filhos, e isso traz prejuízo também. Então, de novo, né? A gente precisa ter em mente que é uma via de mão dupla, né? O meu filho me obedece, mas eu tenho que respeitar meu filho, né? E é interessante como o Paulo, ele começou aqui com as relações mais íntimas, né? Ele começou, por exemplo, ele começou com a relação do homem, esposa e do marido, daí ele passou da relação dos pais com os filhos, e agora ele vai passar a falar a respeito dos escravos, né, com os seus senhores, né? Que nós podemos traduzir hoje para as nossas relações de trabalho. Vamos ler aí do 22 até o 25. Alguém lê aí do 22 até o 25. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando também somente agradar homens, mas em singela, sin- singeleza do coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, em que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto a ação não há acepção de pessoas. Amém. Então, olha só, agora Paulo fala com os escravos, né? Servos, né? São os escravos. Infelizmente, naquela época ainda havia, né, a escravidão, ali no primeiro século, né? E Paulo, ele fala sobre a forma correta, né, dos servos lidarem com seus senhores, né? Então, os servos deveriam, em tudo, ser obedientes, né? Ser pessoas submissas também aos seus donos, né? Porque, de novo, aí fala que isso era algo agradável, né? É como se estivesse temendo ao Senhor, né? Quando, em outras palavras, né? Como se Paulo estivesse falando para nós hoje, né? Hoje nós não temos a escravidão, mas nós trabalhamos, né? Então, hoje, Paulo é como se ele estivesse falando: olha, seja um bom funcionário, realize o seu trabalho da melhor forma possível, né? Relacione bem com o seu patrão. Então é isso que Paulo está falando aqui, né? Então hoje cada um de nós precisamos levar isso em consideração dentro das nossas relações de trabalho, né? Graças a Deus não existe escravidão mais, mas a gente precisa se comportar muito bem no nosso ambiente de trabalho, né? A gente precisa ser bom funcionário, porque isso é o papel do cristão. E aí, de novo, ele fala, né, no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, quando a gente vai para o trabalho, a gente tem que pensar que a gente está servindo a Deus no trabalho também, né? E as pessoas podem olhar para o funcionário e pensar assim, esse é um bom funcionário, né? E dar testemunho também, né? Através do bom trabalho que você realiza, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento, essa determinação. E ainda fala, né? No 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo. Então, olha só, o escravo, ele normalmente, ele recebe o que no final do dia? Castigo, né? Mas aqui fala o contrário, né? Fala que os bons escravos, vamos trazer para os nossos dias, os bons funcionários, eles vão receber a herança também do Senhor, né? Não por merecimento, mas por graça, né?
Pela graça de Deus, nós recebemos a sua herança, né? E aí termina, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas, né? Então, com Deus não há parcialidade, né? Ele olha para todas as pessoas de maneira igual, né? E tudo aquilo que nós realizamos aqui nesse mundo tem consequências, e muitas delas são aqui nesse próprio mundo, né? É claro que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, né? A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas Deus também é justo, né? Deus também é justo. O pecado, ele tem consequências, né? Quer presentes, quer futuras, ele tem consequências. E, por último, no capítulo 4, versículo 1, Paulo fala agora com os senhores, né? Dos escravos, dos servos. Vamos falar que ele está falando hoje com os patrões. Capítulo 4, 1, quem pode ler? Acho que a Elza estava tentando ler ali, ou não? Parece que estava tentando ligar o seu microfone. Não tem. Peraí. Deu certo aí? Deu. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Amém. Olha só, então Paulo, agora ele fala com os senhores, né, com os donos dos escravos, ele fala com os patrões, né? Então, vós patrões, vamos já trazer direto para os nossos dias. Vós patrões, tratai os vossos funcionários com justiça e com equidade, né? Com parcialidade, com igualdade, né? Seja justo com os seus funcionários, né? Inclusive tem muitos cristãos que são patrões, né? Que são empresários. Aqui a gente até lembra do Filemon, né? Filemon morava lá em Éfeso, né? E o Onésimo era escravo fugitivo, né? O Paulo encontra com o Onésimo na prisão e o Onésimo ele converte, né? E Paulo fala, opa, então volta lá para o seu senhor, né? Você está fugindo aqui, ó, vai lá para o seu senhor lá, que é o Filemon, vou mandar uma carta aqui para ele, né? Para ele te receber lá, porque o correto é você servir o seu senhor. As leis do país amparavam isso naquela época, né? Hoje as leis, elas impedem que tenha escravidão. Naquela época tinha, né? Só que o Paulo fala, ó, você que é cristão e é dono de escravo, você precisa tratar o seu escravo, seu servo com igualdade, tratar com justiça, porque você também tem um Senhor no céu, que é Cristo, né? E esse Senhor, todos nós um dia nos encontraremos com Ele. Teremos que prestar contas, né, dos nossos atos ao Senhor. Então, aqueles que são patrões, aqueles que eram senhores naquela época, eles também precisam tratar os seus funcionários com dignidade, né? E o cristão, ele deve levar isso muito a sério, né? Infelizmente, né, muitos cristãos são muito bons patrões, né? E é claro que tem também os maus exemplos, né? E isso não é bom, mas a gente tem muitos bons exemplos aí no meio do cristianismo. E assim a gente chega no final aqui do estudo de hoje, né? Trabalhamos aí hoje essa primeira sessão, né, onde Paulo fala sobre as virtudes, né, daqueles que se revestiram do novo homem, né? Como nós vimos aí as ternas compaixões, né, de misericórdia, os ternos afetos de misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suportar um ao outro, né? O perdoar um ao outro, ter amor uns pelos outros, né? O habitar da palavra de Cristo em nós e governar as nossas ações. Inclusive, ele enfatizou a necessidade de ser grato a Deus aí no versículo 15, 16 e 17. Ele falou 3 vezes sobre gratidão. E, por último, nós chegamos nessa sessão que fala sobre as relações familiares. As esposas devem ser submissas, os maridos devem amar as esposas, os filhos devem ser obedientes aos pais, os pais não podem irritar os filhos, têm que tratar os filhos com dignidade, os servos ou funcionários precisam ser bons funcionários, no caso de hoje, né? Precisam pensar que quando eles estão trabalhando no seu serviço, eles estão também servindo ao Senhor. E, finalmente, no versículo 1 do capítulo 4, os senhores devem tratar os seus servos, né? Os patrões devem tratar os seus empregados com dignidade, com justiça, com equidade ou igualdade. Isso é o que nós aprendemos aqui hoje, né? Tudo isso é um reflexo, né? É a consequência
do estar em Cristo, né? É a consequência do Cristo em nós. É a consequência de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Cristo é o Senhor de nossa vida. Nós nascemos de novo. Inclusive o capítulo 3, de 1 a 4, né? Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Então, nós precisamos refletir em nossa vida essas características de Cristo. Amém? Se os irmãos tiverem alguma questão, alguma pergunta, o momento, como sempre, é agora. Se não, nós vamos finalizar por aqui. Alguma colocação? Próximo estudo, eu acredito talvez que a gente vai terminar o estudo no próximo domingo, porque o capítulo 4, ele tem muita saudação, né? Então, não tem muitos pontos doutrinários, assim, para a gente trabalhar, né? Então, eu acredito que no próximo domingo a gente encerra esse estudo. E aí, de repente, a gente pode estar conversando aí com o Adi para ver, né, se vai ter continuidade essa modalidade, se não, se de repente outra pessoa também quer dar algum estudo aqui nesse momento, nós podemos conversar aí para ver o que é melhor, né? Eu acredito que foi muito útil, né? Tem sido muito útil, né? A gente está tendo a oportunidade de estudar uma carta inteira aí, né? E tá ficando gravado, né? Depois pode olhar, se tiver alguma dúvida, pode voltar. Então é isso. Ricardo. Pode falar, Ronaldo. Só uma observação aqui no versículo, eu acho que é de 17. Vós pais, não irriteis vossos filhos. Eu fico assim, aqui não mencionou uma idade, né? Mas eu queria ter uma noção assim, porque acaba que o filho, todo o afeto dele e obediência vai dar aos pais, mas quando esse pai usa dessa autoridade, chega até o limite de espancar, abusar, esse filho seria o quê? Ele recorreria aonde, biblicamente, assim, porque ele não tem, ele não tem noção, porque é meu pai, eu amo, está fazendo isso comigo. Onde ele recorreria para ele ter um alívio disso tudo? É o 21, né? Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, né? Aí a igreja, né? A gente é a mesma coisa, né? Eu acredito que o princípio lá de Mateus 18, né? Acho que foi até colocado aí no chat, né? Ele se aplica a tudo, né? Então, se o pai ele está abusando da autoridade, a criança já tem consciência, ela tem que ser franca com o pai, né? Bate um papo reto, por assim dizer, né? Com o pai, conversa, se não, chama duas testemunhas, né? Da igreja, de acordo com o que Jesus falou. Acho que aquele princípio lá norteia tudo, Ronaldo. É claro que a gente está falando de crianças que já têm uma certa maturidade, né, para isso, né? Porque se a criança for pequena também e alguém percebe que o pai tá exagerando, né, porque é crime também, né? Maltrato de crianças é crime. Então, a igreja tem obrigação de estar de olho nisso, né? E a liderança da igreja, né? E precisa haver disciplina, né? Quando não há ajuste de conduta, né? Então precisa haver também disciplina. É só justamente isso, porque às vezes pela idade ela não tem essa noção, né? E quem procurar acaba que a gente tem que observar também. Exatamente. Claro que os cristãos maduros, né? A maioria dos cristãos maduros, os cristãos maduros não vão agir dessa forma, né? Então, de repente, tem uma pessoa recém-convertida, né? Que precisa de orientação, a igreja precisa orientar, né? E é por isso que serve o estudo, né? O estudo da Bíblia. Muitas vezes o próprio fato da pessoa estar aqui escutando o estudo, ela já vai ser disciplinada pela própria palavra, né? E vai mudar de atitude. Né? Agora, se não acontecer, aí tem a disciplina também. Você quer me falar alguma coisa, Ana Carolina, que levantou a mão aí? Não, ela está falando aqui, Ricardo, mas Ronaldo, a adolescente corre para casa dos avós. Não fala com ninguém, não. Tá certo. Essa Carol é engraçada. Corre para casa da minha avó. No caso, ela não tem, né? Tá certo, tá certo. Mas é isso, né? Eu acredito que isso aí seria um caso mais raro, né? Dentro de uma igreja que os irmãos são pessoas sérias, né? Isso aí seria a exceção à regra, né? Então a gente precisa estar atento a essas questões. Amém? Não só, amor, não só isso, né? Quando o Ronaldo levanta essa questão, né, da gente estar observando, porque a igreja tem um papel social, né, de sempre estar observando o que está acontecendo com a comunidade local, né?
E existem casos, né, de novos convertidos, por exemplo, né, de pessoas, por exemplo, do marido agredir a esposa, né, isso aí a igreja sempre tem que estar muito atenta, né, porque são coisas, são graves, né, e a gente também tem um dever como cidadão, né, de cuidar, não só como igreja, e advertir e cuidar dessa família, mas também como cidadão, né? A gente são direitos das pessoas, né? Assim como a criança, né? A gente precisa sempre estar muito atento, porque nós somos pais, mas tem pais que não sabem disciplinar, né, os filhos. É isso aí. Então E pior que tem casos a ponto de ser caso de polícia, né? Infelizmente, dentro da igreja acontece isso, né? Acontece também. Então a gente precisa estar atento, é cuidar mesmo. Certo? Então vamos concluir então, né, irmãos? Vamos terminar aqui o culto, vamos orar. Vamos orar aí pelos irmãos, né, que estiveram presentes, né? Vou continuar pedindo oração aí pela minha mãe. Nós oramos aí pelo Adilson no começo, né? Minha mãe com problema de saúde, Deus tem cuidado, né? Mas vai ter que voltar mais uma vez no médico essa semana, né? Porque tá inchando de novo e é difícil, né? Esse problema de coração, né? Mas a gente vai confiante em Deus, né? Que tudo dá certo. Então, parece que a Terezinha saiu da UTI, né? O Paulinho tinha pedido oração por ela esses dias atrás, né? Vocês ficaram sabendo? Acho que ela saiu da UTI, né? Então vamos louvar a Deus por isso também, né? Lembrando aqui agora. Se alguém tiver algum pedido, né? Algum agradecimento, também pode falar. Vamos orar pela família aqui da minha vizinha aqui, né? Que perdeu. Eu conheço o Paulinho, né? Que faleceu essa semana, né? Vamos orar pela família dele, né? A Lourdes, que inclusive trabalhou junto com a Vanessa. Eu estudei junto com o Paulinho, mas o André, que são dois irmãos, né? A menina que morreu eu não conhecia, mas vamos orar pela família enlutada, né? Deus possa estar confortando. Se alguém tiver mais algum pedido, algum agradecimento, a gente pode colocar aqui também. Eu vou orar hoje, tá bom? Então vamos ouvir. Vamos ouvir a oração. Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, né? Como igreja do Senhor, mesmo que de forma virtual, mas estivemos ao redor da tua palavra, aprendendo, né, desse exemplo, dessa carta aos Colossenses, que é tão rica, né, ensinamentos profundos, né, sobre a prática da igreja do Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a estar colocando em prática esse ensinamento, Pai, que o Senhor possa levar ao nosso coração e que isso se torne uma prática em nossas vidas, se torne um modelo de vida. Nós queremos agradecer pela vida da Terezinha, tia do Paulinho, nosso irmão, que saiu da UTI, pela graça do Senhor. Nós queremos pedir aí também pela saúde da minha mãe, que está conosco aqui hoje. Nós agradecemos pela vida dela, né, porque o Senhor tem cuidado dela até aqui. Nós pedimos que o Senhor continue a cuidar, mesmo diante das adversidades aí, das dificuldades. O Senhor tem sido leal na vida dela e nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos também pedir pela família da Lourdes, do Nezinho, que perdeu filho essa semana, a outra pessoa que eu não conheço, mas o Senhor sabe quem é. O Senhor possa estar confortando aqueles corações, né, que sempre é algo muito difícil conviver com a perda, mas que o Senhor possa estar trazendo alívio àqueles corações, o Senhor possa estar à frente de todo esse processo de cura, e principalmente espiritualmente, que o Teu Evangelho, ele tome todo aquele lar, ó Pai, que o Senhor possa ser conhecido naquele lar, que possa haver salvação ali, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor continue a nos abençoar durante essa semana, pedimos pela vida de cada um que esteve aqui presente nesse culto hoje, pedimos por aqueles que não puderam estar presentes, outros que estiveram pela manhã na igreja. Continue a cuidar de nossa igreja, de nossa comunidade, que nós possamos refletir a Tua glória, nós possamos refletir a Sua vida em nós, ó Pai, através daquilo que nós temos aprendido de Tua palavra, colocando em prática. Continue conosco
Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Então é isso, irmãos.